Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nossa salvação está mais perto do que antes. Vocês perceberam? Vocês estão percebendo? Cada dia a gente está mais perto. A cada dia. Seja fisicamente, porque não sabemos os dias nossos que estão contados, seja porque Jesus vai voltar. Nossa salvação está mais próxima. Peço que você abra, por favor, na carta aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, texto conhecido, a partir do verso 15, do 15 ao 21, mas eu quero ler o verso 1 do capítulo 5. Efésios, capítulo 5, o verso 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Em quase toda a carta ele vai ensinar a gente como imitar a Deus. E a partir do verso 18, ele diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou briga, contenda, mas enchei-vos do Espírito, Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O Senhor aplica a sua palavra em nossas vidas. O pastor Jeremias Pereira, conhecido de muitos aqui, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e ele é pastor lá desde 1982, pastor efetivo de lá, em pleno vapor ainda. Ele tem uma frase que me marcou. Ele diz muito em suas pregações e em seus congressos. Muito obrigado, meu irmão Carlinhos. E a frase dele é assim: o que muda a nossa história não é o que sabemos, mas o que decidimos e praticamos. O que muda a nossa história não é o que sabemos, mas o que decidimos e praticamos. Acho que a gente podia repetir isso na primeira pessoa do singular, pode ser? Vocês repetem mesmo com máscara? Posso acreditar que vocês vão repetir aí? O que muda a minha história não é o que eu sei, mas o que eu decido e pratico. Obrigado por terem repetido, irmão. De alguma forma isso vai ficar mais gravado em nosso coração. E claro que se é para decidir alguma coisa, eu quero decidir à luz da Bíblia. Eu não quero decidir no escuro ou guiado por meus sentimentos. Eu quero decidir à luz da palavra de Deus e aos pés de Jesus. O que muda é o que decidimos e praticamos, independentemente se estamos com vontade ou não de praticar. Aqui que mora o segredo. Via de regra, aquilo que você pratica contra a sua vontade, e você sabe disso, é o que gera as maiores mudanças na sua vida. É o que você fez contra a sua vontade. É quando você é forçado a lutar. E aí a gente vai para cima. É aí que desabrocha muita coisa em nossa vida e a gente descobre a graça de Deus nos capacitando a fazer coisas que a gente jamais imaginava. É quando você diz: essa luta é minha, foi Deus que me deu. Ninguém vai fazer isso por mim. Então me dá esse negócio aqui que é meu. E a gente sai da esfera do conforto e vai para cima. E é por isso que é tão verdadeiro aquele ditado que diz: mar calmo nunca fez marinheiro bom. Só quem foi que falou? Todo mundo conhecia esse ditado, né? Ok. Mar calmo nunca fez marinheiro bom. O que muda na nossa vida é o que decidimos e praticamos. E esta frase do pastor Jeremias Pereira deve ter lembrado a você algum versículo. Você lembrou de João 13? Eu queria que fosse projetado aí, por favor. João 13, verso
verso 17. Veja como parece. João 13, verso 17 diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se sabeis estas coisas, que coisas? Que Jesus falou antes. O que é que Jesus falou antes? Veja, acompanhe por favor comigo. Peço que aprenda o projeto. Verso 4 do capítulo 13, Jesus está na ceia e ele pega uma toalha e bota assim, como um servo palestino fazia, no braço aqui. Toma uma bacia, deita água nela e começa a lavar os pés dos 12 discípulos. Ele faz isso na ceia. Mas só quem lavava os pés de alguém da casa era o escravo, o servo. Era uma relação social muito bem estabelecida. Jesus era o Senhor, o maior entre eles. Ele não poderia ter lavado os pés. E por isso os discípulos ficaram chocados. Mas Jesus precisa dramatizar isso aqui. Ele não pode ensinar por parábolas. Ele tem que dramatizar para fixar isso na mente e no coração daqueles homens. E depois de Jesus lavar os pés daqueles homens, ele faz uma pergunta aí no verso 12. Acompanhe comigo, por favor, o verso 12 do capítulo 13. Ele diz: vocês compreenderam isso que eu fiz? Talvez depois que eles se recuperassem do susto, eles poderiam compreender, né? Vocês compreenderam isso que eu fiz? E essa pergunta Jesus faz para a gente. Jesus quer que a gente entenda. A gente precisa entender. Então, por isso que ele nos explica aqui, no verso 13 em diante. Veja comigo, por favor. João, capítulo 13, do verso 13 em diante. Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vocês deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, que coisas? Lavar pés. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmão, se a gente não entender o contexto, a gente vai achar que Jesus ou está falando de uma prática mecânica, do lava-pé, que a Igreja Católica faz, e nós não temos nada contra essa prática, num ato simbólico, num gesto poético, é muito bonito, mas não é de uma prática, um gesto que Jesus está falando. Se a gente não entender, então o que ele está nos dizendo, a gente vai achar que também é um projeto de poder. Você já deve ter visto alguém pregar assim: você quer ser grande? Então comece servindo, varrendo a igreja, comece no data show, né? Comece ajudando nas pequenas coisas, comece como diácono, depois você vai ser um presbítero, depois você vai ser um pastor, depois você vai mandar na igreja. Não é esse projeto diabólico que Jesus veio ensinar a gente. Comece pequeno se você quiser crescer, não é isso. As empresas pensam assim e têm os seus motivos de pensar assim, mas Jesus não está ensinando isso aqui para a gente. Na verdade, Jesus está destroçando qualquer pirâmide de poder. E aí depois que Jesus lava os pés, ele diz: você entende o que eu fiz? E João, ele não narra o que aconteceu antes disso, mas Lucas e Marcos narram exatamente o que aconteceu para que Jesus fizesse o lava-pé. Observe, no capítulo 22, não precisa abrir lá, capítulo 22 de Lucas e no capítulo 10 de Marcos, antes de Jesus lavar os pés, está rolando a discussão entre os discípulos. E que discussão é essa? A discussão era para saber quem era o maior. Quem era o maior entre eles? Eles estavam discutindo. Inclusive, no capítulo 10 de Marcos, Tiago e João foi que escreveu isso aqui, esse evangelho, talvez por isso ele tenha omitido. João, ele estava discutindo com Tiago. Desculpe-me, Tiago e João foram fazer uma pergunta a Jesus, dizendo: Senhor, nós queremos te pedir algo. Queremos que um sente à tua esquerda e outro à tua direita. E Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E os discípulos, quando vê Tiago e João pedindo isso, eles ficam indignados. Mas eles não ficam indignados porque eles acharam um absurdo esse pedido. Eles ficam indignados porque eles
achavam que eram melhores do que Tiago e João. Como se dissesse assim, não, tem mais gente melhor na sua frente, Tiago e João. Eles estão indignados. Havia um clima de competição. E Jesus, nesse momento, ele está dizendo assim, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser maltratado, e eu vou ser morto. E ainda por cima, um de vocês vai me trair. Você consegue imaginar, você consegue se colocar lá, naquela situação tensa, naquela pressão. Quando você está sob pressão, o que você bota para fora? Você bota para fora coisas boas ou você bota para fora coisas ruins quando você está sob pressão? Você conhece uma pessoa quando ela está sob pressão, sobre muito poder, muita pressão, muita bonança e muito sofrimento. Geralmente a gente coloca coisas ruins e pode colocar coisas boas para fora também. E os discípulos, no meio da pressão, eles pensaram, como é que vai ser o futuro da gente? Eu quero reinar nesse reino de Jesus, nesse reino messiânico. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o ministro da infraestrutura? Quem vai ser o primeiro-ministro, na verdade? Quem vai ser o maior depois de Jesus? Eles começam a discutir. E Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. E é nesse contexto que Jesus pega um pano e uma bacia para lavar os pés desses homens. Você pode agora entender por que João fica espantado no verso 6. Senhor, Tu és o maior, estás lavando os nossos pés. Se o Senhor, que é o maior, está nos nivelando por baixo, o Senhor acabou com a nossa discussão. Não temos mais como discutir quem é o maior, quem é o menor. O Senhor tirou toda a estrutura que a gente tem para competir. Tu, sendo o maior, viesse a lavar nossos pés. Acabou a discussão. Jesus desmorona a pirâmide de poder. Então agora não é mais quem quer se tornar grande, comece a servir por baixo. Não é isso que Jesus diz. Quem quer ser importante, começa a fazer serviços pequenos, não é isso. O que Jesus está dizendo é, vocês servem, não para se tornarem grandes, mas porque eu, que sou o Senhor, como ele diz no verso 13, capítulo 13, eu, a quem o Pai me confiou todas as coisas, eu sendo o Senhor, eu servi vocês. Jesus acaba de destruir todo o projeto de poder e vanglória daqueles homens. Eu nivelei vocês por baixo, ninguém está acima de ninguém, e agora vocês vão aprender a servir para me imitarem. Vocês vão servir por amor, não por interesse. Vocês vão servir como eu vos servi. E claro, irmãos, que a gente vai crescer na graça e no conhecimento, não crescer nas nossas pretensões arrogantes, nos nossos projetos pessoais de poder, mas vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém. Vocês compreendem o que eu fiz? Jesus pergunta para nós. Vocês compreendem isso aqui? Talvez você diga, então vai ser bom. Se eu vou crescer na graça e no conhecimento de Jesus, está ótimo. Eu vou ficar mais parecido com Jesus, certo? Certo. Então eu vou ficar mais parecido com o maior homem do mundo. O homem que revolucionou o mundo e dividiu a história, certo? Certo. Mas ele também foi xingado, espancado e crucificado. Você quer ser parecido com ele? Tá bom para você? O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E no capítulo 15 de João, ele vai deixar isso mais claro. Ele diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram as minhas palavras, vão guardar a de vocês. No verso 20 do capítulo 15. No verso 18 do capítulo 15, ele diz, se o mundo odiar vocês, saibam que antes de vocês, eles odiaram a mim. Se o mundo odeia vocês, fique tranquilo. Fique tranquilo. Ou, como ele diz na carta, não fique amedrontado com isso. Porque antes deles odiar vocês, eles odiaram a mim. E aí? Vocês sabem disso? Vocês sabem dessas coisas? Vocês estão dispostos a praticar? Vocês estão dispostos a abrir mão da competição mundana por status, por direitos, por grau de importância? Essa disputa mundana
para ver quem é o maior. Vocês estão cientes disso? Então, bem-aventurados sois se praticardes. Perceberam qual é o ensino de Jesus? Não é praticar o lava-pé. Não é praticar um projeto de poder pessoal. Você quer imitar a Cristo? Então, bem-aventurado sois se praticardes. E é esta pergunta que Paulo nos faz aqui na carta aos Efésios, indiretamente. Vocês querem ser imitadores de Deus? Veja capítulo 5, verso 1. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vocês querem imitar a Deus? Ah, pastor, mas não é muita pretensão imitar a Deus? Seja imitador de Deus. Não há mais nada para a gente fazer nesta vida a não ser imitar a Deus. Servir a Deus, porque não podemos servir a dois senhores. Ou você acha que existe alguma coisa nesse mundo mais interessante, mais sublime, mais desafiadora, mais nobre? Procure todos os adjetivos que você encontrar aí. Existe alguma coisa maior do que imitar a Deus? Se você não imitar a Deus, você vai fazer o que neste mundo? Obrigatoriamente você vai viver para você mesmo e ser escravo das suas paixões. Somente isso. É o que a Bíblia ensina. Paulo, eu quero imitar a Deus, Paulo. Como é que eu faço? Ah, você quer imitar a Deus, né? Então, sejam imitadores de Deus como filhos. Você vai imitar como filho, em primeiro lugar. Bem-aventurados sois se praticardes. Praticar o quê? Eu preciso de verbos para praticar. Verbo é a palavra em ação. Eu preciso de verbos. Se eu falar para você, imite a Deus, ame o próximo. Isso é vago. Você vai dizer, eu até que tento, né? Mas tem umas pessoas que são difíceis de amar. Amar é um verbo geral. E a Bíblia nos dá verbos específicos e práticos. Observe. Vamos lá. Capítulo 5. Acompanhe, capítulo 4, acompanhe comigo. Deixa a sua Bíblia aberta. A Brenda pode nos ajudar projetando. Verso 25 do capítulo 4. Você quer imitar a Deus? Então fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora pense em todas as implicações de falar a verdade. Falar a verdade não é relatar um fato verdadeiro. Os jornais vivem relatando fatos, mas dentro da narrativa deles, você pode narrar um fato, mas puxar brasa para a sua sardinha e ser parcial no seu fato. Fale a verdade com o seu próximo. Não é tão simples assim como a gente pensa, mas pela graça de Deus, a gente pode imitar a Deus e crescer em falar a verdade com o nosso próximo. Capítulo 4, verso 26. Você quer imitar a Deus? Capítulo 4, verso 26. Você ficou irritado com alguém? Alguém pisou no teu calo. Você tem o direito de ficar irritado, né? Você não é de ferro. Então, você vai fazer mal também para a pessoa. Porque já que ela pisou no teu calo, você pisa no dela para ela aprender que não tem que pisar no seu. Combinado assim? É assim que você vai imitar a Deus. Ah, pastor, eu tenho que impor respeito, ela tem que aprender a me respeitar. Você vai mostrar que você também tem poder para pisar nela? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Pisou no teu calo, doeu, você ficou indignado, mas você não vai pecar, porque você é filho de Deus, e filho de Deus imita a Deus. Capítulo 4, verso 28, você quer imitar a Deus? Deus fez um mundo maravilhoso, e depois de cada dia ele diz, e viu Deus que isso era bom. Olha o que diz o verso 28, faça com as suas próprias mãos, trabalhe e faça o que é bom, útil para acudir o necessitado. Que coisa maravilhosa, fazer o que é bom, enquanto todo mundo está ensinando você, por aí na internet, a se dar bem, a descolar uma grana boa. A Bíblia ensina a gente a trabalhar. A Bíblia não diz que a gente precisa de um emprego. Você não precisa de um emprego. Você precisa de um trabalho. É claro que nas horas urgentes a gente precisa de um emprego para pagar as contas. Mas mais do que um emprego, a gente precisa de um trabalho. Que a gente coloque o coração, nossa mente, criatividade, nossa dependência a Deus. Para ser útil, fazer o que é bom.
capítulo 4, verso 29. Você quer imitar Deus? Então, não fale para atingir ninguém. Não fale palavras provocativas. Não jogue indiretas. Comentário ácido. Porque essas palavras, Paulo está dizendo aqui no verso 29, que elas apodrecem. É isso que significa, palavras torpes. Para você, fez bem falar e provocar. Para aquela pessoa, entrou e fez mal. Ela vai levar aquilo com ela. Você é responsável por apodrecer a parte de uma pessoa. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que apodrece, que provoca, que fere, mas sim, unicamente, a palavra que é boa para edificar. Por isso que ele diz, fale com salmos entre vocês. Falando entre vós com salmos. Como é que os salmos falam com você? Como é que os salmos falam com você? Te colocando para baixo? Ou te chamando para o arrependimento e te enchendo de esperança e fé? E por último, verso 31 e 32, você quer imitar a Deus? Lembre-se que a gente está partindo do que Jesus disse. Bem-aventurados sois se praticardes. Você quer praticar? A gente está aprendendo a praticar. Verso 31 e 32. Longe de vocês toda amargura e ira e gritaria. Alguém estava me dizendo aqui que não pôde dormir esse final de semana porque o vizinho, que não é crente, estava com som alto. E parece que o vizinho adivinha a hora que você acorda. Se você acorda às 5h30, ele vai ligar o som às 5h30 da manhã. Longe de vocês, gritaria. Como é que se resolve o problema com o vizinho, pastor? Olha, não sei, mas gritando não é. Longe de vocês, blasfêmia, malícia. Antes, sejam benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora você percebeu como é que se pratica e imita a Deus. Agora, por favor, para a gente caminhar para o final. Você percebeu o que é que canaliza todos esses verbos aqui? Perdoar, falar com salmos, não falar a palavra torpe, bendizer, falar a verdade, trabalhar. Você percebeu o que é que canaliza tudo isso? Para que direção todos esses verbos apontam? Você percebeu qual a palavra que melhor resume a prática de todos esses verbos? Se você não percebeu, eu quero te apresentar aqui no verso 21. Veja comigo, por favor. Nós lemos esta palavra no começo, na leitura inicial. Verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebeu? Sujeição. Você gosta dessa palavra? Não gosta. Ninguém gosta. Eva não gostou dessa palavra. Quando Deus disse, Adão, Eva, você pode comer de todas, mas não dessa. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor nos deu provas sobejas, nos colocou no jardim, nós não vamos desobedecer. Foi assim? Nós não gostamos, mas tudo na vida cristã é uma questão de sujeição. E sujeição é aquilo que você pratica contra a sua vontade. Sujeição é o que eu e você praticamos contra a nossa vontade, pela fé. Por isso que diz, o justo vive pela fé, 3 vezes. Aquilo que a gente pratica por amor. Como ficou muito conhecido um relato de um pedagogo na internet, que ele disse que quando era jovem, disse para a mãe, eu vou para a festa do carnaval, lá de Salvador. A mãe disse, você não vai. E ele disse, então, quando eu fizer 18 anos, eu vou deixar de te amar e vou sair de casa. E a mãe disse, eu não estou preocupado se você vai deixar de me amar. Você não sabe o que é amor, menino. Eu quero é respeito. O respeito é a base. Eu, por exemplo, te amo. A mãe disse para o menino, e não há nada que você possa fazer para eu deixar de te amar. Mas eu não estou preocupado se você me ama ou não. Agir com sujeição é agir por amor. E o amor não está preocupado se você está com vontade ou não. Agir para a glória de Deus. Então, por exemplo, aqui no texto de Efésios, falar a verdade é se sujeitar. Não falar palavra torpe. Ah, mas fulano
Está precisando ouvir umas verdades, pastor? Bom, fulano é teu filho. Você tem que falar para ele algumas verdades. Ele é teu filho. Mesmo se ele for teu filho, você não vai falar a verdade de qualquer jeito para ele. Mas você vai orar e pedir muita sabedoria a Deus antes de falar com ele. Porque você não fala de qualquer jeito. Porque você se sujeita, sujeitando-vos uns aos outros. Fale a verdade em amor, Paulo diz. Remindo o tempo, capítulo 5, verso 16. Remir o tempo, ou enxugar o tempo, programar o tempo. Todos nós precisamos lutar com isso. Na época que você pega um celular e vai conferir alguma coisa, e você fica 2 horas numa rede social e não percebe que ficou. Remindo o tempo. Hoje eu vi uma cena, não sei se é verdadeira, um menino tendo crises de choro e pedindo ajuda à mãe. O relato desse vídeo era que ele estava tendo uma crise por causa dos jogos de videogame. Bota o menino aí para jogar videogame, só assim ele fica mais tranquilo. Remindo o tempo. É sujeitar o tempo. Não é ficar na cama ou no videogame ou nas redes sociais fazendo o que você quiser. Ah, pastor, deixa eu aproveitar agora. Remindo o tempo, é sujeição. Se a gente não aprende isso jovem, a gente vai ter que aprender isso velho. Não tem como fugir. É melhor a gente aprender o quanto antes. Não se embriagar com vinho. Capítulo 5, verso 18. Ou com qualquer outra droga. Não se embriagar, nem com cerveja, nem com vinho. É sujeitar o corpo. Sabendo que o teu corpo não é teu. Você não vai comprometer teu equilíbrio, teu bom senso, tua alegria. Você não vai comprometer isso em nome de uma liberdade. Ah, pastor, vou tomar para relaxar. Você não vai comprometer isso, porque o seu corpo não é seu. É sujeitar o corpo. Deixa isso para os ímpios que não têm o Espírito Santo. Eles precisam se embriagar. Os ímpios precisam, mas você não. A não ser que você não queira ser cheio do Espírito Santo. Então está tudo bem, está tudo resolvido. Não, pastor, eu quero me encher com outras coisas, não com o Espírito Santo. Você tem um vinho muito mais fino para se encher. Aleluia, aleluia. Dar graças por tudo a Deus, verso 20 do capítulo 5. Dar graças é se sujeitar, porque a gente só quer dar graças quando tudo dá certo e quando tudo dá bem. Mas qualquer ímpio pecador dá graças ao céu, a Iemanjá, qualquer coisa, ele dá graças à natureza, à vida, quando as coisas vão bem. Qualquer ímpio faz isso. Até os pecadores fazem isso. Que recompensa vocês vão ter se darem graças é só quando tem vontade de dar graças. Até os pecadores fazem isso. Dai graças por tudo, sempre dando graças por tudo. Verso 20, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Eu sempre estou lembrando isso no grupo de oração. As irmãs estão orando. Vamos agradecer porque Deus tem nos livrado do Covid. Até aqui Deus tem nos livrado. E se pegar? É porque Deus não livrou? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E sujeição, irmãos, é a palavra tão central que Paulo ele vai direto na veia. Ele diz, verso 22, mulheres, sejam submissas ou sujeitas ao próprio marido. Como é isso, pastor? Vai falar isso por aí, que você é processado agora. Ah, que privilégio seria, irmão, se eu fosse processado por isso. Como é que você é submissa ao marido? O texto está dizendo, mulheres sejam submissas como ao Senhor. Como você é submissa a Jesus? Você já viu Jesus? Jesus já mostrou o poder dele para você? Você já viu ele no seu quarto? Ele já ameaçou você, Jesus?
E como é que você é submissa a Jesus? A resposta é: você é submissa pela fé. Você não vê Jesus e você é submissa a Ele. Como é que a mulher é submissa ao marido, irmãos? Pela fé. Depende da capacidade do marido de liderar? Não. Ah, pastor, mas eu não posso ser submissa ao meu marido porque ele age como uma criança. Então é a tua submissão pela fé que vai puxar o homem que tem dentro dele. Não é você desrespeitando que ele vai virar homem. A mulher não julga a capacidade do seu marido. Ah, eu tenho PhD, meu marido não tem nem um 2º grau, pastor. Pois aí é que você vai se sujeitar e vai ser lindo para a glória de Deus. E o marido? Ah, o marido tem que se sujeitar muito mais. Mas muito mais. Se a mulher se sujeita ao marido, o marido não só ama, respeita e trata com dignidade como a parte mais frágil, mas o marido morre pela mulher. Isso é sujeição. Está pronto para morrer. Quem tiver que morrer aqui, se só tiver um, vai ser eu que vou morrer. Isso é sujeição. E os filhos? Verso 28 do capítulo 5. Honrem seus pais, se sujeitem. Ah, pastor, mas meu pai é um bêbado. Como é que eu vou me sujeitar a ele? Aí é que você vai sujeitar, meu irmão, demonstrando respeito e amor, porque é o teu amor que vai penetrar no coração do teu pai e arrebentar aquele coração. Não é o teu desrespeito. Teu pai, com certeza, se é um bêbado, ele já se sente um lixo por causa disso. E não é você desrespeitando ele que vai dar um choque de realidade nele. Da mesma forma, os servos se sujeitam aos senhores, capítulo 6, verso 5, e os senhores se sujeitam aos servos. Você talvez não tenha pensado no como isso aqui é revolucionário. A gente está falando de 2000 anos atrás, Paulo dizer que proprietários de escravos tinham que respeitar e tratar seus escravos com dignidade e como irmãos. Você pode imaginar isso há 2000 anos atrás? Nem hoje isso aqui funciona. Você vê pais ameaçando filhos, e Paulo está dizendo: senhores de escravos, donos de escravos, tratem seus escravos com honra. Você tem alguma dúvida de que é desta forma que a gente se enche do Espírito Santo? Você tem alguma dúvida? Ou você acha que você vai se encher do Espírito Santo porque você está orando 3 horas por dia no seu quarto? Meu irmão, se você está orando 3 horas por dia no seu quarto ou mais, não pare de orar, mas você está percebendo o que o texto está dizendo. Não é encha-se do Espírito Santo, é enchei-vos. Nós precisamos nos sujeitar ao corpo para ser cheio. Não existe encha-se individualmente. Enchei-vos, no plural. Enchei-vos do Espírito Santo. E agregado a esse verbo, tem um monte de verbos para você praticar. Fale a verdade. Fale para edificação. Não furte. Trabalhe. Sujeite uns aos outros. Fale com salmos. Você tem alguma dúvida que essa é a vida cristã? É a única que existe? Ou você acha que existe uma fórmula mágica de ser cristão sem praticar isso aqui e ser abençoado? Porque você fez uma oração forte e fez uma campanha. Você acha que vai ser abençoado sem viver a sujeição da vida cristã? Você crê que praticando isso aqui, decidindo praticar, e praticando, e orando, e buscando, e decidindo, e praticando, e lembrando de onde caiu, e voltando, e se arrependendo, e levantando de novo, e praticando, e fugindo da aparência do mal, e perdoando o próximo, e sendo perdoado? Você tem alguma dúvida que é praticando isso que você vai ser cheio do Espírito Santo? Ou você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo fazendo um retiro espiritual, onde as pessoas vão colocar a mão na tua cabeça para tu ser cheio do Espírito Santo?
para mexer nas tuas emoções, bagunçar a tua cabeça e depois dizer que você foi visitado pelo Espírito Santo, num grande encontro tremendo. Meus irmãos, se você chegar ao ponto de fazer um retiro espiritual, porque você quer se fortalecer, porque você entendeu isso aqui, e agora você quer se retirar, porque você quer buscar a Deus, porque você quer praticar isso aqui. Se esse é o meu objetivo, faça e não deixe de fazer o teu retiro espiritual. Não há nada mais revigorante para um homem do que estar a sós com Deus, no jardim secreto, no deserto com Deus. Faça o seu retiro espiritual. Mas se você for atrás desses retiros que o povo quer orar na tua cabeça, para você sentir umas coisas esquisitas que mexem com teus sentimentos e emoções, para depois dizer que você foi cheio do Espírito Santo, pule fora dessa o quanto antes. Vamos pedir isso ao Senhor agora. Eu quero chamar o Kepler aqui, o Daniel. Nós vamos pedir isso ao Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, mesmo sendo o menor dos teus vasos, o menor, aquele que quer ser o maior, seja este o servo de todos. Eu, mesmo sendo o menor dos teus vasos, eu posso muito bem transbordar. Vamos pedir isso ao Senhor? Ficar de pé com toda a reverência, fazer essa oração ao Senhor. Nós vamos orar o texto de Efésios 5, 21. Vamos dizer: enche-me, Espírito Santo, mas que cheio quero estar. Faça essa oração com tudo que você compreendeu, pedindo ao Senhor para praticar a palavra. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dai-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Dai-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dai-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Por último, mais uma vez, enche-me, enche-me, Senhor, todos os dias, Pai. Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus
vasos, posso muito transbordar. Ó Pai, cumpre-nos te dar graças todos os dias da nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos, nós compreendermos, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor fez uma dramatização para nos ensinar a praticar. Praticar, Senhor. Sermos como o nosso mestre, praticarmos, Pai, aquilo que Jesus, modo de vida de Jesus, cumpre-nos dar graças todos os dias da nossa vida, por isso, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas nos deste tudo, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, muitos irmãos espalhados por este mundo, uma nuvem de testemunhas, Pai. Louvado seja o Teu nome, ensina-nos a nos sujeitar uns aos outros, todos os dias, a termos isso fixo em nossa mente, assim como os discípulos tiveram aquela lição de humildade fixo em seus corações, que seja o primeiro pensamento do nosso dia, Pai, como vamos imitar o Senhor da glória, que se fez pobre, que sendo obediente, que assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, que se sujeitou ao Pai, se sujeitou à morte de cruz. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus.